Aleluia. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo de número 8, diz assim: nada pode ser contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Ok? Então, aqui nós temos uma afirmação poderosa da palavra de Deus e que você vai estar inserida na reforma protestante. O primeiro pilar que eu vou falar hoje, o texto bíblico base é esse que eu acabei de compartilhar com você. Então, antes da reforma protestante, ali do século XVI, os ensinos, as ações e a postura da Igreja Católica Romana, ela começou a incomodar os verdadeiros cristãos, que procuravam ali pautar as suas vidas nos ensinos das Escrituras Sagradas. Ok? Então, por exemplo, homens, eu quero que projete para nós, como Jerônimo Savonarola e João Hus, né? Esses dois homens de Deus e tantos outros foram mortos por defenderem ali seus ideais de conduta e fé. Eram homens que estavam ali com a palavra de Deus. E o que é interessante é que no cárcere, sentenciado ali pelo Papa para ser queimado vivo, esse ali, João Hus, esse homem, olha o que ele disse, que coisa poderosa. Pode passar para frente, eu acho que eu coloquei também esse PowerPoint. Podem matar o ganso, tá? Em alemão, a língua natal dele, Hus é ganso, tá? Mas ele disse, mas daqui a 100 anos, Deus suscitará um cisne que não poderão queimar. E o que é mais precioso, que 102 anos após a morte de João Hus, no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, ele afixa à porta da igreja do castelo de Wittenberg as 95 teses. E qual que era o teor dessas 95 teses? Em suma, resumindo, Cristo requer o arrependimento e a tristeza pelo pecado e não a penitência, que era a prática. Era a penitência que era a prática. Ele falou, não é nada disso. Então, as 95 teses de Lutero foram resumidas pelos reformadores em 5 pilares, ok? Que trouxe essa reforma protestante, que ficaram conhecidos como os 5 solas. Quais são, né? Esses 5 solas, para conhecimento dos irmãos. Sola Escritura, que é somente as Escrituras. Sola Fide, somente a fé. Sola Gratia, que é somente a graça. Solus Christus, que é somente Cristo. E Soli Deo Glória, que é somente a Deus a glória. Amém, irmãos? O sola aqui, você sabe, é uma palavra latina que significa somente, ok? Então é somente as Escrituras, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente a Deus a glória. Então, essa foi ali a base da reforma protestante. Foi isso que, em resumo, Martinho Lutero afixou. São 95 teses, nós não vamos aqui discorrer nas 95 teses, mas, em suma, foi resumido aqui dessa maneira. Amém, irmãos? Durante esse mês de outubro, eu quero falar sobre cada um desses solas, ok? E você vai receber, eu tenho certeza, muito de Deus. Hoje eu quero começar pelo primeiro sola, que é sola Escritura. Ok? Somente as Escrituras. Então, como igreja reformada, nós devemos nos lembrar do que os pais da reforma disseram no século XVI. Amém? É muito importante que você guarde essas verdades no seu coração. Tudo que eu vou estar falando para você, da palavra de Deus, é a palavra de Deus. Amém? Então, 3 afirmações que foram feitas a respeito desse pilar, somente as Escrituras. A primeira afirmação é: nada contrário às Escrituras pode ser verdadeiro. Nada que vai contra as Escrituras pode ser verdadeiro. Então, tudo que ensinamos precisa estar de acordo com o ensino claro do Novo Testamento. Toda pregação precisa ser baseada na palavra de Deus. Ok? A autoridade da verdade. Eu não posso ser levado por qualquer vento de doutrina. Não é tudo que se prega que é de Deus. Tudo que você ouve na internet é de Deus. Não, filho. A verdade é uma. A verdade é a palavra de Deus.
Então entenda, a Bíblia está colocada aqui na terra como a autoridade da verdade. Ela é a verdade, ela foi inspirada por Deus, ela é inerrante. Olha o que diz, 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então preste atenção, Paulo afirma a divindade, a inspiração e a suficiência das Escrituras. E aí, quando você olha para essa afirmação de Lutero, ele está de acordo com o ensino apostólico. Lutero não sai desse ensino apostólico, e ele diz, somente as Escrituras. Ele está replicando o que a palavra de Deus diz. Ele não está aceitando aquilo que está sendo colocado naquele momento. Então preste atenção, quando esse monge agostiniano, Martinho Lutero, ele foi levantado, ele vem ali dessa linhagem, né, de Santo Agostinho, por isso ele é agostiniano. Então ele segue ali os padrões de Santo Agostinho, ali na linhagem da Igreja Católica, assim como você vai ter aqueles que seguem São Francisco de Assis, por exemplo, que são os franciscanos, né? Que é aqueles que fazem voto de pobreza, usam saco de pano, anel não pode ser de ouro, é de coco, e por aí vai, ok? Então são linhas, você vai ver, são monges que seguem linhas diferentes, e Lutero era dessa linhagem de Santo Agostinho, ok? Quando ele foi levantado por Deus para fixar ali as 95 teses no castelo de Wittenberg, ele colocou as suas 95 teses, ele estava se levantando contra tudo aquilo que a Igreja Católica Romana estava pregando. A igreja ela estava vivendo um momento mais negro, mais sombrio da história. E aí o que aconteceu? O Papa Leão X, ele querendo reconstruir a Basílica de São Pedro, ele usou do quê? De indulgências. Quantos já ouviram falar de indulgências? Poucos, né? Poucos. Era uma maneira da pessoa receber ali a sua salvação por meio de doações, por meio de sacrifícios, e ela comprava um pedacinho do céu, né? Eu vou usar essa expressão. Então, esse foi um período muito tenebroso, muito preocupante, e Martinho Lutero, ele se levanta contra aquilo e fala, não, pera lá, está errado a maneira que o Papa está querendo reconstruir a Basílica. As formas de arrecadar ali fundos financeiros é impróprio, não é legítimo, é antibíblico, não é dessa maneira. Então veja, Lutero, ao se deparar com esse desvio, ele conclama esse pilar, somente as Escrituras. Nós não podemos ir além das Escrituras. O que Lutero estava fazendo? Ele queria levar a igreja de volta ao antigo evangelho, ao verdadeiro evangelho, as Escrituras sagradas, a doutrina apostólica. Então veja, naquela época, só para que os irmãos entendam, uma série de práticas pagãs foram introduzidas na Igreja Católica, que eram contrárias à palavra de Deus, como culto aos mortos, doutrina do purgatório, adoração a imagens de escultura, Maria como medianeira entre Deus e os homens. Preste atenção, tudo isso é contrário à palavra de Deus, entre outras coisas. Então os reformadores, eles se posicionaram contra. Por quê? Porque tudo que é contrário à palavra de Deus não pode ser verdadeiro. Nós não podemos nos calar diante daquilo que não é verdadeiro. Se a Bíblia se posiciona contra, preste atenção, nós devemos rejeitar, porque não é verdadeiro. Os irmãos estão entendendo? Não tem a ver, às vezes alguns vão olhar, mas isso é preconceito, isso é não sei mais o que, vivemos o tempo que qualquer coisa é fobia, né? Não, filho, você tem que ser pela palavra, ainda que você seja rotulado de homofóbico, de não sei mais o que, né? Tem fobia para tudo, mas cristofobia ninguém menciona, ninguém fala, não é verdade? Mas veja, não é nada disso. O que eu estou trazendo para você nesse dia e nesse tempo que nós vamos estar falando sobre ali a reforma protestante, à luz da verdade, da palavra de Deus, o que eu quero trazer para você é a importância daquilo que foi perdido por um período e que ainda é necessário no nosso tempo ser resgatado.
Muitas igrejas precisam voltar à essência do Evangelho, à essência da palavra, precisam ser reformadas. Quantos estão entendendo? Diga amém. Nós não podemos aceitar nada contrário às Escrituras, não importa quem esteja falando. O apóstolo Paulo diz, mesmo que seja um anjo vindo do céu, se ele estiver falando, estiver diferente do que está escrito, deve ser rejeitado. Você imagina, um anjo vem do céu e ele fala uma coisa, e aí o que acontece? Tem gente que pega, se o anjo falou, é de Deus. Não, filho, Gálatas 1:8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Não deve ser aceito de maneira alguma. Escute, nós estamos vivendo um tempo de tantos títulos e posições, mas você tem que saber que ninguém tem autoridade para falar algo diferente da palavra de Deus. Ninguém. E ainda, essa pessoa querer reconhecimento. Não deve receber reconhecimento. Algum tempo atrás, um pastor pregando, ele disse que Paulo, o apóstolo Paulo, havia dito algo, mas que ele discordava. Falei, que maravilhoso esse pastor. Ele é maravilhoso, ele está discordando de Paulo. Que autoridade qualquer homem nessa terra tem para questionar o apóstolo? Não tem. Ainda que ele se intitule apóstolo alguma coisa. Porque vivemos um tempo que está cheio de apóstolo, mas preste atenção, nenhum apóstolo dos nossos dias tem a mesma autoridade que os apóstolos da Bíblia. Não, nenhum deles. Eles não podem falar diferente do que a palavra de Deus diz. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Diga amém. Acredite em mim, situações como essa é recorrente em alguns grupos evangélicos, quando as pessoas ali afirmam ter ouvido algo do próprio Deus, mas que claramente está em desacordo com a palavra do Senhor. Preste atenção, meu irmão, isso é sério. Aconteceu de uma irmã, numa reunião de oração, ela se levantou e profetizou para uma outra irmã. Ela profetizou o seguinte, que aquela irmã ficaria grávida e ela teria um filho, mas que nem ela e nem o marido teriam autoridade sobre aquele filho, porque ele seria consagrado ao Senhor desde o ventre. Preste atenção, aquela irmã ficou assim, mas irmãos, como que é isso? Ela profetizou, ela falou, mas como que é esse negócio? Preste atenção, quando eu falo isso, não sou eu, é a palavra de Deus, muitas vezes os irmãos não dão atenção devida. O Senhor diz, meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Mas não é conhecimento de português, geografia, de matemática, é conhecimento da palavra. Uma irmã dessa que ficou desesperada, por que ela ficou desesperada? Porque ela não conhece a palavra. Porque se ela conhecesse a palavra de Deus, ela não teria motivo algum para ficar preocupada. Porque a palavra de Deus é categórica em ensinar que os pais têm autoridade sobre os filhos, e que os filhos devem obedecer e honrar os pais. A palavra nunca entra em contradição consigo mesma. Um profeta não pode falar diferente do que a Bíblia fala. Tudo que um profeta fala tem que ser atestado pela Bíblia. Se o que ele falou não está em linha com a Bíblia, rejeita. Rejeita. Não vale, não serve. Até o próprio Senhor Jesus, quando criança, se submeteu a Maria e a José, a autoridade deles. Então veja, nenhum homem, profeta, seja lá o que for, tem autoridade para falar diferente da palavra, somente as Escrituras. Amém, irmãos? Infelizmente, muitos irmãos têm caído em armadilhas, porque eles vivem à procura de uma palavra de Deus pelos lábios de outras pessoas. Eu conheço, tem irmão que é caçador de profeta, e eu fico com dó desses irmãos, eu fico com pena desses irmãos, porque esses irmãos vão achar os profetas. O problema é que eles também vão achar falsas profecias, e eles não têm conhecimento para julgar as profecias, porque quem fica correndo atrás de profeta é quem não conhece a palavra. Quem espera uma palavra da boca de homens, ali para trazer alguma coisa para a vida dela, ela ainda não entendeu.
nada além das Escrituras. Tudo que você precisa ouvir, escute isso. Tudo que você precisa ouvir de Deus já foi nos dado nas Escrituras sagradas. Cuidado com os que assumem a posição de possuírem autoridade igual à palavra de Deus. Infelizmente, nesse tempo em que estamos vivendo, há necessidade de novamente nos voltarmos para a palavra de Deus e rejeitar tudo aquilo que é contrário à palavra. Quando Lutero ele começou a reforma, a Igreja Católica ela organizou um concílio onde ele foi convidado para se retratar de tudo aquilo que ele estava dizendo, sob pena de ser excomungado da Igreja Católica. Sabe qual que foi a resposta de Lutero? Projeta para nós. Olha a resposta dele. Eu acho que eu postei. É isso aí mesmo, é de você ficar assustado. Mas vamos agora ver a resposta dele. Eu mesmo coloco isso aí, eu não estou chamando a atenção deles não, tá? Olha lá. Olha a resposta de Lutero diante do concílio. A menos que possa ser refutado e convencido pelo testemunho da Escritura, ou seja, da Bíblia, e por claros argumentos, visto que não creio no Papa, nem nos concílios, é evidente que todos eles frequentemente erram e se contradizem. Estou conquistado pela Santa Escritura, citada por mim. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não me retratarei, pois é inseguro e perigoso fazer algo contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. Olha que ousadia. Esse foi o discurso dele na Dieta de Worms, em 1521. Falou, se eu vou ter que ser expulso, eu vou. Por quê? Somente as Escrituras. Eu não vou ficar com coisa que não tem a ver com a palavra de Deus. Eu não serei participante disso. Isaías 48 diz, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Amém? Esse é o primeiro ponto que eu quero que você guarde no seu coração, a respeito de somente as Escrituras. Em segundo lugar, a segunda afirmação: nada que tenha sido acrescentado às Escrituras pode ser obrigatório. Então, quando os reformadores deram um brado de somente as Escrituras, eles estavam ali chamando a igreja de volta para a essência da palavra, para a doutrina dos apóstolos. Irmãos, a igreja de Atos era guiada pela palavra de Deus. Ela era ensinada pelos apóstolos, que ficou ali escrita para o nosso também, para o nosso ensino, para nós também andarmos no mesmo padrão. Atos, capítulo 2, versículo 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Os apóstolos, eles receberam o ensino diretamente de quem? De Jesus, ok? O Senhor Jesus passou 3 anos e meio, até a sua crucificação, ensinando os apóstolos. Depois ele ressuscita, e ele fica, após a ressurreição, mais 40 dias ensinando. Então, o que Jesus fez com os apóstolos, ele falou: agora vocês vão e ensinam a todos os demais. Vocês vão e preguem essa mensagem. Todos precisam ouvir essa mensagem. Então, o que os apóstolos falaram, o que eles ensinaram, o que está registrado na Bíblia, é para mim e para a sua edificação. Não pode ser alterado, porque o que os apóstolos pregaram foi o que Jesus ensinou. E tudo que os apóstolos pregaram, você já leu aqui e aprendeu que é inspirado por Deus. Tem a inspiração, o selo divino, não é algo de homens. Então, quando os reformadores eles afirmaram só a Escritura, eles estavam dizendo, é só pela Escritura sagrada. Isso significa que a Bíblia é a nossa única regra de fé. Você não pode ter outra, nenhuma outra além da Bíblia. Então, aquilo que cremos e aquilo que praticamos deve ser norteado pela palavra de Deus. Eu não devo fazer diferente do que a palavra me ensina.
As minhas ações são norteadas pela palavra de Deus. As suas ações precisam ser norteadas pela palavra de Deus. Você pode dizer amém? Nada diferente do que o Senhor nos ensina. Então veja, como eram, por exemplo, os debates, né, ali feitos antigamente. Vamos pegar, na verdade, essa expressão está escrito. Fala a verdade, ela deveria concluir qualquer demanda, qualquer debate, não deveria? Mas você já reparou? Não adianta você falar, está escrito, o cara fala, está escrito, mas não é bem assim. Eu já vi irmãos aqui da igreja, com todo amor e carinho, já falando, pastor, não é bem assim. Eu falo, é mesmo? Eu queria que você me explicasse né, qual que é a exegese desse texto. Na verdade, um texto que não necessita de muita ciência, na verdade, nenhuma. Não precisa, nesse texto que eu estou falando, nessa ocasião, não precisa de aplicar ali uma técnica ali hermenêutica, não, porque está claro, sabe o texto, está claro? Chão, pum, está claro. Você pega no original, o que você fizer, está claro, estampado. Mas, para massagear o ego de alguns, o que eles falam? Não é bem assim. Por quê? Porque quando a pessoa ela não está de acordo com aquela verdade, é mais fácil ela dizer, não é bem assim. É só a sua maneira de pensar, pastor. Vê lá se eu estou aqui para falar pensamentos meus. Vê lá se eu estou aqui para ficar compartilhando aquilo que eu penso. Não estou aqui para compartilhar os meus pensamentos. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Então, se eu fiz uma asseveração, aquela asseveração é bíblica. Quando é minha opinião, eu ainda falo assim, irmãos, essa é a minha opinião. Fique com ela se você quiser. Se você não quiser, jogue fora. Falo assim ou não falo? Mas quando é palavra de Deus, eu assevero. E aí, meu irmão, você não pode pegar e falar assim, eu penso diferente. É mesmo, você sabe mais que Deus, você é fera. Rapaz, nós temos um Deus 2 aqui, um vice-deus. Temos um vice-deus. Eu sei que vai ter irmão que fala, pastor, mas é uma questão interpretativa. Eu estou falando para você de uma questão que não requer interpretação. Há textos que são explícitos, que não requer nenhuma interpretação bíblica, não precisa usar nenhuma ciência bíblica, teológica. Os irmãos estão entendendo? Não precisa recorrer ali a hermenêutica, não precisa. Nenhuma lei precisa aplicar ali. Então veja, quando diz está escrito, acabou. Para a discussão. Seja humilde e fala, se está escrito, acabou. O que é interessante é que o que está escrito às vezes não é o bastante, e o que o profeta fala é indiscutível, não pode discutir, não pode debater. Porque o profeta falou, espera lá, eu quero saber se está escrito na palavra o que ele falou, se a palavra atesta o que ele falou. Os irmãos estão entendendo? Então, como eram os debates, né, como eles eram, por exemplo, na Igreja Católica, desde aquele tempo até hoje, para você entender, porque nós estamos falando da reforma. Na Igreja Católica existe uma hierarquia e uma autoridade. Então, olha como que as coisas funcionavam. Primeiro, as questões são decididas pela tradição da igreja, porque a tradição é o mais importante. Preste atenção. Depois, em segundo lugar, vem a razão, a mente humana. E em terceiro lugar, vem a Escritura. Aí o que acontece? Os reformadores olharam e falaram, não é razoável essa sequência, está errado, não pode ser dessa maneira. E aí os reformadores vieram e inverteram essa sequência. Eles falaram, em primeiro lugar, vem a Bíblia, vem a palavra de Deus. Por isso, se nós queremos ser chamados de igreja apostólica, nós temos que primeiro seguir os exemplos dos apóstolos. Eu não posso ser uma igreja apostólica se eu faço diferente dos apóstolos. Depois, nós avaliamos em segundo lugar a razão. Tá bom? E em seguida, nós vamos considerar a tradição da igreja. Essa é a ordem razoável. Essa é a maneira que nós devemos fazer. Então, se você sabe como uma tradição ela é estabelecida, mas é importante você entender. Tradições são estabelecidas com base na experiência. Vou te dar um exemplo. Teve um dia que uma mulher orou e ela falou o seguinte, se eu puder chegar na igreja do São Jorge e se eu puder tocar no dente do São Francisco, eu vou ser curada. Escute isso, entenda bem. Ela vai e toca no dente. Sabe o que acontece? Ela foi curada. Ela foi curada.
Aí todo mundo fica pasmo e todo mundo fala: nós também queremos tocar no dente. E vem gente de toda a banda para tocar no dente, porque a irmãzinha foi curada quando tocou. E se ela foi curada, eu também vou ser curado quando eu tocar. Aí o que acontece? Algumas dezenas são de fato curadas. Alguns que nem estavam doentes, mas acham que foram curados também. Depois de algum tempo a igreja diz o seguinte: esse dente é sagrado, todo mundo deve adorá-lo. Você entendeu como uma tradição é estabelecida? Então o que os reformadores fizeram? Não, espera lá, a Escritura não diz isso. Não é isso que a palavra de Deus diz, é somente por meio de Cristo. Por isso que Martinho Lutero se levantou, porque ele estava cansado de ver um monte de aberrações, um monte de tradições que não estavam com as Escrituras. Falou: não posso ser monge aqui, não posso ser sacerdote aqui, está muito diferente do que eu estou lendo. Eu estou lendo a Bíblia, está aqui diante de mim. Nós não estamos anunciando a Bíblia, nós estamos pregando diferente dela. Não tem esse negócio do dente do santo, nem do que aconteceu com fulano ou beltrano. Temos que ficar com o que as Escrituras dizem. Mas preste atenção, esse não é um problema apenas da Igreja Católica. Em muitas igrejas evangélicas, primeiro vem a tradição, e só depois o sola Escritura. Só depois o somente as Escrituras. Ele vem lá no final. Um pastor muito famoso no Brasil, de uma igreja pentecostal, um dia na televisão ele disse, preste atenção nisso aqui, para você entender que esse é um problema que ele pega, mas vai para todos os lados. Ele diz o seguinte: eu tive um sonho de revelação. Tem sonho, existe sonho? Sim ou não? Claro. Deus pode falar através de sonho? Claro, sim, é bíblico, ó, tudo certo. Até aqui está tudo legal. E ele diz: nesse sonho eu fui levado ao céu, e no lugar onde eu estava tinha muitas gavetas e muitos anjos servindo. E eu perguntei ao anjo: que gavetas são essas? E o anjo disse: nessas gavetas estão guardadas abominações dos crentes para o dia do julgamento. E o anjo falou: você quer ver? E o pastor disse: claro, eu quero que a minha igreja seja zelosa. E ele disse: abri a primeira gaveta, e sabe o que eu vi? O cabelo que as irmãs cortaram. Deus guardou tudo na gaveta. Calma lá, o sonho não acabou. Eu não estou contando aqui, eu estou contando fatos verídicos, como diz um comediante venérico. Eu abri a segunda gaveta e sabe o que eu vi? O batom de Jezabel. As irmãs na hora fizeram: ô Senhor, ô Jesus. Que irmã que usa batom tá rodada. Mas aí veio alguém e falou: mas pastor, aonde está isso nas Escrituras? Sabe qual foi a resposta dele? Está duvidando de mim, irmã? Eu tive a revelação. Eu fui ao céu. Aí eu te pergunto: como é que você discute com um camarada desse? Que foi ao céu, que falou com um anjo. Dá para discutir com um cara desse? Rapaz, você é o anjo Gabriel versão 2.0. Né? Como é que eu discuto com um camarada desse? É uma situação complicada. O anjo conversou com ele, o anjo não falou comigo. Eu só li o que Paulo escreveu, mas ele falou com o anjo, ele está acima de mim. Entendeu? Ele está ali. Preste atenção. Infelizmente, muita gente tem sido guiada dessa maneira. E era assim na Idade Média. As pessoas seguiam por causa das experiências. Elas não seguiam a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus era guardada a 7 chaves. O que não é mais, graças a Deus. Eu nem vou entrar nesse detalhe, porque às vezes vão pensar que eu estou aqui para falar da igreja primitiva, da igreja católica. Não estou aqui para falar sobre isso.
Eu estou aqui para mostrar para você o motivo da reforma ter acontecido, porque ela se deu. Até hoje tem pessoas falando que tem visão com santos, que estão vendo Maria. Até hoje Maria tem falado coisas com eles, fala coisas contrárias ao ensino da palavra, mas eles não se importam com a palavra, porque eles tiveram um arrepio, porque eles caíram no chão, porque o paralítico andou, o cego viu, o irmão falou com o anjo falou com ele. E no meio disso tudo a Escritura não é nada. Lembra até hoje de um pastor também, no nosso meio, que teve que passar pelo conselho apostólico, porque tinha uma série de questões antibíblicas, fora da palavra de Deus. Foi chamado para se arrepender e abandonar aquilo, preferiu continuar com aquele tipo de postura e saiu do nosso meio. Por quê? No nosso meio, se for caminhar aqui, tem que entender, nós não estamos aqui para inventar a roda, nós estamos aqui para falar da palavra de Deus. Não tem a ver com a tradição, tem a ver com a verdade, com a palavra de Deus. Quer um outro exemplo? Um pastor de uma igreja pentecostal, certa vez ele falou: se você é daquele tipo de pastor que gosta de 3 pontinhos, não venha para cá. Aqui nós não ensinamos Bíblia, aqui nós vivemos Bíblia. Os milagres nos dias de hoje, preste atenção, eu sou esse pastor dos 3 pontinhos. Se você ver, você vai costumar sempre perceber 3 pontos, difícil sair disso. Às vezes eu não prego pontos, mas eu estou pregando a palavra. O que ele estava dizendo? Se é desse pastor que está aqui para ensinar, nem aparece aqui. Nós somos uma igreja que vive a Bíblia, os milagres nos dias de hoje. Pera lá, como que se vive a Bíblia sem ensinar a Bíblia? Não tem como viver algo que eu não aprendo, eu só posso viver aquilo que é ensinado. Então eu até acho que esse pastor é sincero, acho que ele é de Deus, mas ele não é reformado. Tem sérios riscos nessa postura, porque ele considera o ensino da palavra como recurso de pastor que não tem poder, porque quem tem poder não ensina, quem tem poder faz. Uau! A reforma estabeleceu um padrão, meu irmão, minha irmã, e acredite, o Senhor nos tem dado graça de termos a Bíblia aberta diante de nós. Precisamos ser ansiosos ali por receber a cada domingo, a cada reunião de célula, a cada dia no seu devocional, a palavra de Deus. Precisamos ser precisos com a palavra, precisamos de considerar cuidadosamente o que está escrito, vai ser vida para o nosso espírito, vai ser segurança para o nosso trabalho. Preste atenção, milagres são bons, sinais são maravilhosos, eu quero isso, mas preste atenção, eu não ando por eles, eu ando pela palavra. Ainda que eu não veja sinais, eu vou continuar crendo no que a palavra de Deus diz. Ainda que eu não esteja vendo milagres, eu vou continuar na palavra. Eu posso dizer para os irmãos, durante toda a minha caminhada, eu vivi milagres, eu vivi sinais, o Senhor fez coisas maravilhosas, não só na minha vida, mas na vida de tantas pessoas à minha volta. Eu experimentei de muito, experimento até hoje, mas não estou pautado nisso. Eu estou pautado na palavra de Deus. Não é a minha experiência que define a palavra, mas a palavra que define a minha experiência. Eu não posso perder isso de vista. Infelizmente, muito do ensino hoje nas igrejas é baseado não no que a palavra diz, mas baseado na experiência daquele que ensina. Isso é perigoso. A minha experiência não deve ali determinar, estabelecer doutrina. Quem estabelece doutrina é a palavra de Deus. Nada além dela. Você quer ver algumas áreas clássicas, ali onde nós vemos esses erros clássicos, né? Esses erros terríveis. Primeira área, libertação. Muitos que trabalham com o ministério de libertação, irmãos, eles fazem afirmações baseadas somente nas experiências. Aí um diz, para esse demônio tem que mandar colocar a mão para trás. Aí vem o outro e fala assim, não, primeiro você tem que perguntar o nome do demônio. Aí vem o outro e fala assim, nenhum nem outro. Você não pode conversar com o demônio, nem botar a mão na cabeça, e nem... Aí você fala, e agora, como é que faz? Porque cada um tem um jeito. Eu posso dizer para você, já acompanhei, né, no nosso meio mesmo, tempos atrás, ministério de libertação, quando nós
também queríamos entender melhor, aprender melhor a respeito, mas nós fomos vendo que era muito mais práticas baseadas em experiências do que práticas pautadas na palavra de Deus. Aí você via o camarada, pegava e falava assim: anjo, pega a espada. Anjo, quebra o pescoço. Era assim ou não era, Preto? Aí a pessoa tinha um monte de pecado e maldição, ele falava assim, ó, aqui no saco, põe no saco do anjo aqui agora. No saco do anjo, olha que coisa estranha. Um saco, né? Você sabe que anjo não tem saco, tá? São seres assexuados, não tem sexo, tá bom? Então você já sabe que não é o saco, é saco, tá? Saco, onde você guarda alguma coisa? Vamos lá. E aí falava assim, ó, anjo, pega todos esses pecados e essas macumbas que foram feitas para essa pessoa e põe no saco. Aí diz que o anjo pegava aquele saco e levava embora. Entendeu? Então veja, tudo isso com base em experiências. Eu pergunto, está na Bíblia? Não. Nath, não está. O que a Bíblia diz? O que a palavra de Deus diz, meu irmão? Qual que é o ensino bíblico? Em meu nome expulsarão demônios. Como você vai expulsar? Você quer perguntar o nome? Pergunta, cidadão. Você quer botar a mão na cabeça? Bote. Quer falar, está amarrado? Fale. Mas o que a Bíblia ensina é: em meu nome expulsarão demônios. Tudo que for além disso pode ser tradição, práticas baseadas em experiências, mas nós vamos ficar sempre com a palavra. Segunda área muito, mas muito, que também traz problemas e essas questões, né, divergentes da palavra, o casamento. Você vai sempre ouvir, normalmente, né, quem está ensinando sobre casamento, ele dando orientações e determinações com base na experiência dele. Então ele diz o seguinte: eu tenho mais de 30 anos de casado, e nesses 30 anos, eu sempre levei café na cama para minha esposa. Aí ele fala, faça assim e você será feliz. As mulheres gostariam de receber café na cama todos os dias, sim ou não? Mas isso é regra para o casamento ser feliz? Claro que não. Aí vem o outro e diz assim, ó, eu e a minha esposa já temos mais de 20 anos de casado, e sempre nós fomos no supermercado juntos. Façam isso, compra juntos e vocês serão abençoados. Preste atenção, tudo isso é experiência. O que a palavra de Deus fala a respeito do casamento? Que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E a mulher deve se submeter ao marido, como a igreja a Cristo. Ponto final. Você viu como a Bíblia, quando eu falo que a Bíblia ela é simples e prática, ela é, mas os irmãos têm que inventar. E tem que dar direções sobre aquilo. Aí você quer ver outra área? Prosperidade. Quando fala-se de dinheiro, aí vem os problemas de novo. Em muitos livros sobre prosperidade, os autores dizem que nunca oraram pedindo provisão, e Deus sempre proveu. E que você não deve orar, apenas crer. Outros afirmam que viajaram pela fé, sem um centavo no bolso, e Deus fez um milagre. E se você tiver fé, vai viajar sem dinheiro também. Aí você fica rodado, você fala assim, meu Deus, eu toda vez para viajar eu gasto um dinheirão, esses caras conseguem viajar sem dinheiro, esses caras são semideuses, eles são diferenciados. Você se sente o quê? Você fica mal, fica ou não fica? Por quê? Se ele teve essa experiência, palmas para ele, glória a Deus, irmão. Você é um cara muito abençoado que eu admiro. Mas veja, o que a Bíblia ensina sobre dinheiro, sobre finanças, sobre qualquer coisa? Pedir e dar-se-vos-á. Tudo que eu preciso eu tenho que pedir para Deus, inclusive dinheiro. Que conversa é essa? Eu não pedi e eu não preciso pedir e Deus vai prover. Isso é experiência. Sua experiência foi essa? Bom para você, querido. Mas não crie uma doutrina, porque não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, se alguém tem alguma necessidade, peça a Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. A Bíblia nos ensina que quando nós vamos edificar uma torre, nós devemos calcular antes, para ver
se nós estamos dispostos a pagar o preço que aquela torre vai exigir. É isso que a Bíblia diz. Que conversa é essa de ficar gerando doutrina com base na minha experiência? Amém, irmãos? Não devemos pregar a nossa experiência, nós devemos sempre falar o que a palavra de Deus diz. Eu não posso usar da experiência no dia que eu estava passando por necessidade, e lembra, estava precisando, apareceu uma pessoa, bateu na porta e trouxe para nós uma compra de supermercado, sem saber, nós nunca falamos que nós estávamos precisando, isso há muitos anos atrás, estávamos com o nosso bebê ainda pequeno, e a pessoa trouxe, mas assim, ó, irmãos, uma comprona, tinha até Yakult mesmo, leite fermentado da marca Yakult, que é caro. Falei, nossa, olha só, aí eu não posso usar isso eu não posso pregar isso, falar, irmãos, vai vir um irmão bater na porta e trazer compra para você quando você estiver necessitado, entendeu? Se apegue a isso, não, fique com a palavra, o Senhor é o seu pastor, nada vai te faltar. Se o pastor vai enviar para você uma cesta básica, ou se vai cair dinheiro na sua conta, como aconteceu, muitos irmãos já tiveram experiência, estava precisando, milão caiu na minha conta, já vi muitos testemunhos assim, veja, são experiências, use essas experiências sim para gerar fé no coração dos irmãos, mas não para dizer que é assim que vai ser na vida dele, e é assim que diz a palavra não diz nada disso, amém, irmãos? Então existem coisas que também não estão na palavra, mas que são ali, que não são, melhor dizendo, contrárias à palavra, ou seja, tem tradições que são saudáveis, há tradições que são boas, e essas tradições, apesar de não estarem na Bíblia, são saudáveis e você pode praticar. Você quer um exemplo? Uso da aliança no dedo depois de casado. A Bíblia não fala que você tem que usar aliança, igual você está vendo eu usando. Mas diante da sociedade, homem casado que não usa aliança é homem safado. Você está entendendo? Da sociedade. Então, logo eu vou usar aliança, porque é uma tradição boa. Não fere as escrituras sagradas. Toda tradição que não fere as escrituras sagradas, eu posso usar. Não tem problema. Ok? Mas também eu não posso obrigar. Preste atenção. Se eu não quisesse usar uma aliança, eu não usaria. Se a minha esposa estivesse em comum acordo comigo, que eu não usando aliança e ela também não, está tudo certo? Está tudo certo. Porque a Bíblia não fala que você tem que usar aliança. A aliança que acontece entre eu e ela é no nosso coração. É a nossa palavra empenhada um ao outro. Até que a morte nos separe. Quantos estão entendendo? Diga amém. Quer ver uma outra tradição boa? O filho pedir bênção para o pai. Eu venho dessa tradição. Essa tradição é boa, é saudável. A Bíblia não ensina que os filhos precisam pedir bênção para os pais. Mas essa é uma tradição boa, porque mostra reconhecimento do filho para com o pai e honra ao pai. Então pedir bênção ao pai é saudável. Quer ver uma outra tradição que é saudável e que não é a cultura dos sulistas, pelo menos, não sei se não é de Lucas do Rio Verde, se aqui se utiliza da cultura sulista, mas eu nunca vi isso, que é chamar mais velhos de senhor e senhora. Eu venho dessa cultura, onde eu chamo meu pai de senhor. Se falasse você para o meu pai, o tapa vinha na boca. Mas é normal, em muitas culturas, a Bíblia não fala que você tem que falar assim para o seu pai. Você tem que sim falar em honra, respeito. Então, logo dá para entender. Melhor então Senhor. Entendeu? É melhor, fica... Então, é uma tradição saudável, não fere a Bíblia. Quer uma outra tradição? Orar de olhos fechados. Você já reparou que direto eu falo assim, fecha os seus olhos? Na hora do dízimo eu falo isso, na hora que você vai orar, fecha os seus olhos? A Bíblia não manda você fechar os olhos. Ninguém disse que para orar, na Bíblia, em nenhum momento tem um ensinamento que você, para orar, tem que fechar os olhos. E é a tradição de fechar os olhos ao orar? Simplesmente para você fugir de toda distração. Quando eu oro de olhos abertos, eu me distraio com o que está acontecendo à minha volta, e eu perco ali a concentração, e eu não perco o foco da minha oração. Então, tradições boas como essas, nós temos que preservar. Está tudo certo, nenhum problema, não temos motivos para quebrar esse tipo de tradição, amém, irmãos? Então, quando você vir alguém orando de olhos abertos,
Não critique. Não faça disso uma lei. Quando também você vê um filho que não pede bênção ao pai, não critique. É a cultura, é assim que ele aprendeu. Porque são os pais que ensinam isso aos filhos. Se os pais não ensinaram, os filhos não farão isso. Então não condene, porque não é algo que a Bíblia está exigindo e ensinando. Amém? Está claro isso para os irmãos até aqui? E por último, ok? Em terceiro e último lugar, todo crente é livre para pesquisar as Escrituras e checar a verdade. Então, uma das coisas mais importantes da reforma protestante é a liberdade e o dever que cada um tem em ler a Bíblia e verificar se tudo que está ouvindo por aí é legítimo, está de acordo com o que Deus revelou na palavra dele. Amém, irmãos? Então preste atenção, naquela época, o povo não examinava a Bíblia por diversos motivos. Quais eram os motivos? Analfabetismo do povo, manipulação dos líderes religiosos, supervalorização das tradições e obscuridade da interpretação bíblica. Lembra? A Bíblia ela era vetada ali a todos os leigos. Era só o alto clero que tinha acesso à Bíblia. Por isso era a idade das trevas. Eles viviam na escuridão. Quando não há palavra de Deus, que é a luz, você está vivendo em trevas. A reforma fez o quê? Trouxe a luz. E que luz é essa? A palavra de Deus. Então esse foi um valor da reforma, que é incentivado na própria Bíblia. Checar tudo que se ouve. Tudo que se ouve, cheque na palavra. Aonde nós vamos ver isso claramente? Atos 17, 10 e 11. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Fala a verdade. Eu oro, você pode pensar que não, eu oro para os crentes dessa igreja ser como os crentes de Bereia. Eu quero que você fale amém, porque eu falo, mas porque eu estou falando a palavra. O dia que eu falar qualquer coisa diferente da palavra, eu quero que você fale, pastor, seguinte, você fala um negócio ali, e eu não entendi, ou eu não entendi, ou você está falando lambança, está pregando coisa errada. Eu quero irmãos assim. Eu não quero irmãos que ficam, amém, pastor, amém, amém. Mas ele está só no amém porque ele concorda comigo. Tudo bem, isso é bom. Você reconhece o seu pastor, você reconhece a sua liderança, você confia no seu pastor. Isso é bênção e isso é muito poderoso. Mas você precisa checar se o que está sendo pregado está na palavra de Deus. Crentes nobres fazem isso. A palavra está dizendo, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Por que eles eram mais nobres? Simplesmente porque pregavam-se o que os apóstolos estavam pregando, era o que estava na palavra. Está entendendo? Isso é muito importante. Eles reconheceram que as Escrituras tinham maior autoridade que os apóstolos. Nós precisamos sempre nos lembrar que a Bíblia é a nossa autoridade final de fé e prática. Amém? Amém, irmãos? Amém, obrigado pelo seu amém. Aleluia, glória a Deus. Então veja, qual que é um problema que nós temos hoje? Hoje nós temos o problema do livre exame das Escrituras, que está sendo confundido com a livre interpretação. Livre exame das Escrituras, todo mundo tem que examinar as Escrituras, ok? Isso é para todos, mas não confunda livre exame das Escrituras com livre interpretação. Livre interpretação, ninguém tem essa liberdade. Ninguém pode pegar e falar, eu vou interpretar do meu jeito. Não, filho, você não pode interpretar a Bíblia do seu jeito. Se você fizer isso, nós fomos de um lado do pêndulo para o outro e perdemos o equilíbrio outra vez. Quando então nós achamos que podemos interpretar a Bíblia de qualquer jeito, apenas para nos agradar e não para encontrar o verdadeiro sentido do texto bíblico, nós voltamos a cometer o mesmo erro da era das trevas.
analfabetismo funcional, manipulação dos líderes religiosos, supervalorização do individualismo, obscuridade da interpretação bíblica. Não podemos voltar a isso, ok? Não podemos incorrer por esse mesmo erro. Todos podem ler e examinar as Escrituras, mas você não pode interpretar de qualquer maneira. Tem um padrão, você precisa seguir os padrões de interpretação da Bíblia. E qual é esse padrão? Você precisa responder a pelo menos 5 perguntas. Amém? Diga assim, 5 perguntas. Eu preciso responder antes de interpretar as Escrituras. Qual que é a primeira pergunta? Quem escreveu? Para quem escreveu? Em que contexto escreveu? Como os signatários receberam aquela mensagem? E o que essa palavra tem a ver conosco hoje? Essas 5 perguntas precisam estar presentes antes de você interpretar a Escritura. Você precisa saber tudo isso. Você é livre para examinar, mas não é livre para interpretar de qualquer forma, de qualquer maneira. A interpretação da Bíblia segue algumas regras, amém, irmãos? Mas qual que é a principal regra da interpretação bíblica? A Bíblia interpreta a Bíblia. Ok? A Bíblia não pode ser interpretada por nenhuma outra coisa. A Bíblia interpreta ela. Eu estava falando isso para os alunos do cursão. O que eles têm recebido são anos e anos de estudo exaustivo. As conclusões que eles recebem no curso de maturidade do Espírito, é uma conclusão que ele talvez levaria 20, 30, 40 anos para chegar. Por quê? Porque a Bíblia, as respostas que você encontra nela, não estão numa sequência cronológica. Às vezes você tem que ler um texto que está lá no autor aos Hebreus, e que você vai ter ali uma completude daquela afirmação, num outro livro, em um outro capítulo, em outro versículo. Às vezes em muitos outros livros, capítulos e versículos. A Bíblia é como um quebra-cabeça, ok? Você vai lendo e vai encaixando as peças, e você vai entendendo ali a palavra de Deus, realmente como ela é, na sua essência. Ela não pode ser lida, apenas um capítulo, um versículo, e você chegar a uma conclusão. Quantas heresias são estabelecidas por textos isolados? Os irmãos estão conseguindo me entender, amém? Então a própria palavra de Deus, a própria Bíblia, ela é suficiente e autoexplicativa. O que você não entende direto em um texto, você vai entender lendo outro texto. E quem vai ser o maior professor em tudo isso? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é quem vai te ensinar, quem vai te conduzir a essas verdades. João, capítulo 20, versículo 31 diz: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém? Então, tudo que o homem precisa para ser salvo está na palavra de Deus. Tudo que o crente precisa para viver uma vida cristã vitoriosa está na palavra de Deus. Tudo que uma igreja precisa para a vontade de Deus está na palavra de Deus. Pastor, posso ler outros livros? Pode, mas tudo que você precisa está na palavra de Deus. Acredite em mim, a palavra de Deus vai te levar a ser um pai segundo Deus, vai ensinar você a ser um filho sábio, vai lhe ensinar a ser um homem próspero, vai lhe ensinar a ter saúde, vai lhe ensinar a ter relacionamentos saudáveis, vai te ensinar a perdoar, vai te ensinar acerca de casamento, de dinheiro, de felicidade, e tudo mais que você precisa, está na palavra de Deus. Então veja, você precisa crer nisso. Parar de ficar, focado em coisas mirabolantes que os crentes ficam inventando, dizendo, é isso aqui, é a chave da vitória, como que fala? É a galinha dos ovos de ouro.
E as pessoas vão seguindo essas coisas. Não, filho, pare com isso, fique com a palavra, a Escritura está fechada, a palavra de Deus já foi revelada, não é necessário acrescentar nada, nem um J ou um tio. João adverte, se acrescentarmos algo a esse livro, nós sofreremos consequências. Olha lá, Apocalipse 22, 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Isso precisa gerar temor no meu e no seu coração. Mas tem muitos pastores que não têm tido esse temor. Tem pastores que se juntaram aí, uns 4, 5 pastores, para escrever um livro, para dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. Isso é um absurdo. Pastores não reformados, pastores antibíblicos, não estão alinhados com a palavra. Como é que um pastor chega, se junta aos pastores e fala para um monte de gente que não tem tanto conhecimento assim, dizendo: a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus? Isso é sério, é muito sério. Isso é gente que pode até ser de Deus, séria, mas não tem revelação e não é reformada. Está brincando com muita gente. Isso tem levado pessoas a incorrerem por erros terríveis, tremendos. Por quê? Porque uma crença errada leva a comportamento errado. Preste atenção. Você que não tem todo o conhecimento, talvez, que um pastor, que eu tenho, que fiz teologia, que estudei, se eu falar um negócio desse para você aqui de púlpito, eu vou botar minhoca na sua cabeça, sim ou não? Vou levar você a ficar pensando: nossa, eu já pensava mesmo que a Bíblia não era muito certa, mas agora que o pastor falou, olha que coisa, um pastor desse não precisa de Satanás, porque o próprio pastor gera confusão, gera dúvida na cabeça das pessoas. Preste atenção, a palavra de Deus é completa, é suficiente para que todo homem leia e creia, e ele será salvo e vai desfrutar do propósito de Deus. Então a igreja precisa voltar para uma reforma bíblica. A Bíblia é a razão da nossa fé. Mas eu ouço esse tipo de pastor dizendo: a Bíblia está cheia de erros. Você viu que os ímpios pegaram esse embalo e falaram: nós temos que reformar a Bíblia. Nós temos que, como é que reescrever a Bíblia. Até a Xuxa Meneghel apareceu, não sabe nada de Bíblia, e falou: a Bíblia tem que ser atualizada. Ah, vai dormir. Como assim Bíblia tem que ser atualizada? Que conversa fiada que é essa? A Bíblia tem que ser atualizada. Aí dizem: a Bíblia está cheia de erros. Eu vou te mostrar. Sabe quais são os erros que estão contidos na Bíblia? Vou te mostrar. O primeiro erro foi o erro de Adão, de pecar, de desobedecer a Deus. Quer o segundo erro? O erro de Caim, que matou o seu irmão Abel por inveja, por ciúmes. E ao longo da Bíblia você vai ver tantos erros de tantos outros homens, como Moisés, Abraão, Sansão, Davi, Pedro. Esses são os erros que de fato contém na Bíblia. Foram registrados para o meu ensino, para a minha edificação, para o meu crescimento. Mas a Bíblia, na sua essência, na sua totalidade, é a verdade, é a vontade de Deus revelada e disponível a todos os homens. É o poder de Deus, meu irmão, para libertar e transformar a sua vida. Essa é a maior e a principal de todas as revelações. Todas as demais revelações e ensinos devem estar sujeitos ao que Deus já falou. João 5,39: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Oh, é isso. Examine a Escritura. É nela, nas Escrituras, que tem a vida eterna. A própria Escritura, a própria palavra de Deus testifica a respeito de Cristo, de Deus.
Hoje eu te pergunto, será que hoje necessitamos desse primeiro sola? Sola a Escritura? Somente as Escrituras? Eu creio que eu estou pregando para uma igreja que vive como uma igreja reformada. Nós somos essa igreja que vive somente as Escrituras. Nós somos reformados. Nada além da palavra de Deus. Hoje, no meio de tantas confusões doutrinárias, onde as pessoas estão pautando sua crença e prática em visões, profecias, revelações, dizendo que isso tem mais autoridade do que a palavra, nós precisamos voltar para as Escrituras, fazer um coro com os reformadores e dizer somente a Escritura. Eu quero encerrar com uma frase dita por Martinho Lutero, que ficou famosa por séculos e até hoje grita nos nossos ouvidos: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Você pode dizer amém? Ah, foi curado, levantou o cadeirante, ok, mas não faça doutrina daquilo, filho. Você não faz ideia o que a fé da pessoa pode levá-la a experimentar. Ela pode acreditar que se ela tocar no chão desse prédio, ela recebe um milagre, e ela recebe. Você não pode duvidar o que a fé é possível, o que alguém com fé pode alcançar. Ainda que a crença esteja errada, ele pode ver acontecer algo, mas aquilo não quer dizer que ele está certo. Tomar veneno achando que é analgésico e você ainda ficar bem, não quer dizer que agora pode tomar veneno que vai servir como analgésico. Deu certo para aquele, não é porque deu certo, é que ele recebeu um milagre, tomou veneno e funcionou como analgésico. Não morreu, Deus foi bondoso com ele, teve, misericórdia da vida dele. Agora eu vou pegar e falar, tomem veneno, porque ele tomou e fez bem. Não, filho. Nós vamos com a palavra de Deus. Nós somos o povo da palavra. Somos pelo Senhor, somos pela palavra de Deus. Sabemos que Jesus Cristo é a palavra viva de Deus. Hoje nós vamos participar da mesa do Senhor, reconhecendo: o Senhor é o pão vivo que desceu do céu. Quem do Senhor come, por ele viverá, ele diz na palavra. Ele é a palavra, ele é o verbo que se fez carne. Devemos seguir o verbo que se fez carne de todo o coração. A palavra de Deus é a nossa fonte de vida, é o nosso alimento diário. Como diz a palavra de Deus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Ame, meu irmão, essa palavra, estude essa palavra, pregue essa palavra, viva essa palavra. Você pode dizer amém?